a porta da cidade onde aconteciam os grandes julgamentos. Os julgamentos, digo, aconteciam então na porta da cidade. Então a porta da cidade estava relacionada com o juízo, com a justiça. Por isso que no versículo 15 diz: estabelecer o juízo na porta. Logo em seguida vem o pranto, versículo 16, Deus diz que em todas as ruas haverá pranto, em todos os bairros dirão ai, ai. E ao lavrador chamarão para o choro e para o pranto. Então, dos versículos 16 e 17, nós temos a situação de pranto. No versículo 18 a 20 vem trevas. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Você veja que o tema dia do Senhor aparece também então aqui em Amós. Nós já explicamos isso em aula anterior, que o dia do Senhor se referia no primeiro momento ao julgamento de Deus sobre a nação, mas ele também se refere a um momento escatológico no fim dos tempos, quando Deus vai punir a terra. É um dia longo do juízo de Deus sobre a terra. Logo em seguida, versículos 21 até o 25, vem agora Deus dizendo que repudia as festas e o cerimonialismo da nação judaica. Versículo 21, despreza as vossas festas, vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Ainda que ofereçais holocausto, oferta de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos seus instrumentos. Aqui a gente vê que o profeta está condenando então as festas, os rituais, o culto, meramente cerimonialismo. O povo praticando os mais grosseiros e terríveis pecados, conforme nós estamos vendo, já vimos o profeta citar, sendo injustos e cometendo vários pecados, como a idolatria e outros, mas mesmo assim eles estavam cumprindo os rituais litúrgicos, o calendário litúrgico. O texto mostra aí que eles ofereciam os holocaustos, as ofertas prescritas no livro de Levítico, eles se reuniam em assembleias solenes, conforme está no versículo 21, eles tocavam instrumentos musicais, mas no versículo 23 Deus diz: afasta de mim os teus cânticos, porque eu não vou ouvir as melodias dos seus instrumentos. Então, mesmo vivendo em pecados, o povo praticava um culto ritualístico, mas Deus está dizendo que estava repudiando isso. O que é que Deus queria então? Olha o versículo 24, Deus queria que o juízo corresse como água e a justiça corresse como ribeiro. No versículo 26 ele cita Moloque. A situação era tão séria que Moloque é citado aí, uma divindade pagã, já comentamos em aulas anteriores. E ele termina então o capítulo 5, mostrando exatamente o alto engano da adoração às imagens de escultura. Chegamos então agora ao capítulo 6. O capítulo 6, o profeta começa falando com a alta suficiência dos líderes de Israel. Veja o capítulo 6, ai dos que repousam em Sião, dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações, os quais vem a casa de Israel. No versículo 2 ele diz: passai a Calné e vede dali, Cide a grande Amate, depois descer a Gate dos filisteus, serão melhores eles que estes reinos? Ou será maior que o seu reino do que o vosso termo? Vós que dilatais o dia mau, vos chegais a um lugar de violência. Ou seja, aqui está a autossuficiência dos líderes de Israel. Eles achavam que eles eram grandes, né? Conforme mostra aí o versículo 1 e 2, né? É quando Deus então diz: olha, vocês estão pensando, estou parafraseando, vocês estão pensando que são grandes demais para não serem punidos, mas dê uma olhadinha em Calné, em Amate, Gate. Veja que ele cita aí no versículo de número 2 o nome de algumas cidades. Calné, Amate, ficava na Síria, e Gate era uma cidade da Filístia. Deus então está dizendo: passem em Calné, vão em Amate, vão em Gate, e vejam se essas cidades, se vocês são melhores do que eles. Aquelas cidades foram punidas por Deus, e Deus então queria dizer que iria puni-los também. Veja no versículo 4 que ele fala sobre dormis em camas de marfim, que estendeis sobre os vossos leitos. Vejam o luxo, a opulência. Eles deitavam nas camas dos seus leitos extensos, comiam cordeiro do rebanho, bezerro, cantavam, festejavam, está no versículo 5, tocavam instrumentos musicais, ou inventava instrumentos musicais, está no versículo 5, vivia vinhos em taças e ungia com mais excelente óleo. Então, o contexto aqui é de festa, né? Bebida, vinho, tocando instrumentos musicais, passando óleo na cabeça. O óleo no Antigo Testamento estava associado a momentos de alegria. Deus, então, mostra aqui, até o versículo 7, a autossuficiência do dia de Israel. No entanto, a partir do versículo 8 até o 11, Deus mostra, então, que a nação seria punida. Viria o assédio contra a nação. Versículo 8, jurou o Senhor Jeová pela sua alma,
Tenho abominação pela soberba de Jacó e aborreço seus palácios, e entregarei a cidade e tudo que nela há. Eu aborreço os seus palácios, estou aborrecendo as suas festas, e eu vou entregá-los, e tudo que nela há. Entregar, aqui está em foco o cativeiro assírio, como de fato aconteceu no ano 722. Então, aí até o versículo 11 nós temos os horrores do assédio. Era a Síria que iria invadir o reino do norte, e do versículo 12 a 14 nós temos o fim da nação de Israel, versículo 12 a 14. Chegamos ao capítulo 7. No capítulo 7, no livro, na página 77, nós temos então a visão de Amós, as visões. Eu vou, não vamos ler no texto, vou apenas citar conforme no livro, está aí na página 77 do livro. O profeta Amós recebe várias visões. A primeira visão que ele recebe é a visão dos gafanhotos, né? Assim como os gafanhotos também devoravam as plantações, então os gafanhotos, então, a destruição da cidade iria acontecer, né? Ou seja, os devoradores iriam vir, a destruição da cidade está em foco, da nação está em foco aqui nesse capítulo 6. Então, primeiramente, os gafanhotos, está falando então da invasão da nação. Logo em seguida, ele tem a visão do fogo. O fogo fala de justiça, é um instrumento de justiça. Deus então iria trazer a justiça sobre a nação. O fogo ameaça as águas e a terra. Então, o fogo consumidor fala do instrumento de justiça. Deus iria agir com justiça em relação a Israel. Logo em terceiro lugar, ainda no capítulo 7, nós temos a visão do prumo. Estamos na página 78. O prumo é aquele instrumento que o pedreiro utiliza para ver se uma parede está alinhada. O profeta Amós tem uma visão do prumo. O prumo, quando é colocado, se vê que a nação de Israel não está alinhada conforme os padrões de Deus. Logo em seguida, no capítulo 7, a partir do versículo 10, entre a terceira e a quarta visão, você pode observar que são 5 visões que o profeta Amós tem. 3 visões estão no capítulo 7. Porém, entre a terceira e a quarta visão, o profeta insere um elemento biográfico. É importante que você esteja observando aí na sua Bíblia agora. Veja o versículo 10, capítulo 7, versículo 10. Entra em cena um falso, um sacerdote chamado Amazias. Ele era sacerdote de Betel. Betel tinha um altar pagão. E o profeta Amós então enfrenta a oposição. O Amazias mandou dizer a Jeroboão, que era o rei, e disse: olha, Amós tem conspirado no meio da casa de Israel. Não vai acontecer isso que ele está profetizando. E aí o Amós tinha falado que Jeroboão ia morrer à espada e que Israel iria ser levado cativo, está no versículo 11. Mas Amazias, que era o sacerdote de Betel, mandou um recado para Jeroboão, dizendo que isso não iria acontecer, que isso era profecia falsa. E observe no versículo 12 que Amazias chamou Amós e disse para Amós então fugir para a terra de Judá, comer pão ali e profetizasse ali, mas que não profetizasse em Betel, porque Betel já tinha o santuário do rei e a casa do reino. Ou seja, em Betel já tinha uma capela oficial, já tinha os profetas, ele só profetizava coisa ruim e, portanto, ele deveria ir profetizar em outro lugar, profetizar em Judá. O versículo 14, o profeta Amós responde dizendo: olha, eu não era profeta, eu não era filho de profeta, nem boieiro, mas eu era cultivador de sicômoros. E o Senhor me tirou de após o gado, disse: vai e profetiza. O profeta Amós então mostra a sua vocação. Ele estava na roça trabalhando, plantador de sicômoros, e Deus o vocacionou para ser profeta. E nesse momento então, o versículo 17, o profeta Amós entrega uma mensagem para Amazias, né? Versículo 17: portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, os teus filhos e tuas filhas cairão à espada, a tua terra será repartida a cordel, tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Então veja, esse é um momento, uma inserção biográfica aqui do profeta Amós. Chegamos ao capítulo 8, ainda na página 79, a quarta visão está relacionada a uma visão de cesto de frutos. Os frutos estavam bem maduros, né? Ou seja, frutos de verão. Fala do quê? Esses frutos bem maduros, queria dizer, a nação já está madura para o juízo de Deus. E a última visão que ele tem, já no capítulo 9, é a visão do capitel. Ele vê o Senhor em pé sobre o altar e o Senhor fala para ele: fere o capitel. O capitel quer dizer as bases da coluna, ou seja, está em foco então aí punir as bases então da nação.
É dentro desse contexto, então, ainda do capítulo 9, estamos no capítulo 9, que você esteja acompanhando na sua Bíblia. Ele traz, então, a visão do versículo 1 ao versículo 4. Do versículo 5 e 6 nós temos uma doxologia. Ele diz que o Senhor é o que toca a terra, 9 e 5. Ele derrete, todos que habitam nela chorarão, subirá como grande rio, submergirá como Egito. No versículo 6 ele diz que é ele que edifica as suas câmaras no céu, a sua abóbada fundou na terra, o que chama as águas no mar e a derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Aqui é uma doxologia. Né? No versículo 7 nós temos aí mostrando que Deus é o Senhor de todas as nações. Eis que não sois vós para mim, ó filho de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir Israel da terra do Egito, dos filisteus de Caftor e aos sírios de Qui? Aqui mostra então a soberania de Deus sobre as nações. Finalizando, nós podemos ver então o epílogo então do texto, a finalização do texto do profeta Amós. Ele mostra do versículo 8 a 10 a purificação que Deus vai fazer na nação, é o julgamento purificador. Os olhos do Senhor, diz o versículo 8, estão contra o reino pecador, destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó. Tem um remanescente que ele não vai punir. O versículo 10, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. E aí, então do versículo 8 até o versículo 10, nós temos o julgamento de Deus para purificar a nação. Isso é um tema recorrente também nos profetas. E no versículo 11 e 12 nós temos a promessa de restauração. O versículo 11 diz, naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Essa é uma profecia, inclusive citada no livro de Atos 15, quando, durante o concílio em Jerusalém, o Tiago ele cita essa profecia aqui. A tenda de Davi aqui se refere às 12 tribos que vão viver sob o governo, então, do Messias. E está em foco no versículo 12, quando diz assim, todas as nações são chamadas pelo meu nome. Está em foco aí Israel, o reino do Messias. E Israel que vai ser uma bênção para o mundo, especialmente no período milenial. E aí, para a gente concluir, nós temos então agora o versículo 14 e o versículo 15, em que Deus prevê a volta do remanescente. Versículo 14 e 15. Removerei o cativeiro do meu povo Israel. Veja que ele profetizou o cativeiro, mas ele já está profetizando que Deus vai remover o cativeiro no futuro. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da tua terra que lhes dei, diz o Senhor. Então está falando da volta do remanescente, e o livro termina então com promessas de bênçãos para a nação, né? Isso, então, é o cumprimento, inclusive, das promessas que Deus tinha feito a Abraão. Portanto, esse é o livro, então, do profeta Amós. Que você, prezado aluno, possa reler o texto, fazer os exercícios e também estar atento ao texto bíblico. Nós, então, trouxemos os elementos principais do livro, né, do profeta Amós, mas você pode agora se desdobrar e ver os detalhes. Portanto, esta é a lição de número 5, o livro do profeta Amós. Que Deus, portanto, abençoe a todos e que você possa ler o texto, né, do livro, né, estar atento e estudar as lições, então, para a nossa próxima aula. Então, que Deus abençoe a todos e brevemente vamos gravar o próximo vídeo sobre a próxima aula. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.